Olá, queridos irmãos, eu sou o Dr. Jefferson Neto e há um tempo atrás eu estabeleci o propósito de comentar o livro de Daniel capítulo por capítulo e cheguei a comentar os primeiros 4 capítulos e depois dei uma pausa porque surgiram outros projetos e ao mesmo tempo também estava dando seminários e cursos, etc. Então é um pouco, em termos de tempo, um pouco apertado para cumprir com todos esses projetos ao mesmo tempo. Mas a verdade é que eu desejo continuar e encerrar esse projeto de analisar o livro todo, cada capítulo, explicar os detalhes, as singularidades de cada capítulo e, logicamente, para ajudar o estudante da Bíblia a conectar esses capítulos um com o outro para poder então formar o todo do livro de Daniel. E eu sempre foco muito no livro de Daniel porque, como eu já disse antes, o livro de Daniel é basicamente o fundamento da escatologia. Para quem gosta de estudar profecias, o livro de Daniel tem uma proeminência muito grande, porque embora você encontre profecias em livros anteriores ao de Daniel, como por exemplo Isaías é anterior a Daniel, o livro de Jeremias é anterior a Daniel, o próprio Ezequiel, que é meio que contemporâneo de Daniel, mas o livro de Daniel ele sistematiza as profecias em ordem mais racional, em ordem mais cronológica, né? E isso ajuda muito o estudante da Bíblia a se situar na escatologia, já que é um assunto tão abrangente, tão híbrido e aberto a tantas possibilidades de interpretação e etc. Então, o meu papel aqui é contribuir com os anos de pesquisa que tenho, com o pouco conhecimento que tenho das Escrituras, contribuir com aqueles estudantes da Bíblia que estão sempre em busca de um crescimento, de um conhecimento maior das Escrituras. Bom, quando nós paramos lá atrás, eu havia analisado capítulos 1, 2, 3 e 4. E basicamente, só para se ter uma noção do que estamos falando, o capítulo 1 de Daniel basicamente apresenta a chegada do povo dos cativos, né? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou a cidade e transportou os melhores, havia sempre uma seleção para a Babilônia, dentre eles os nobres, né? Daniel, acredita-se que Daniel fazia parte dos nobres e era considerado uma pessoa muito inteligente. E o rei Nabucodonosor, logicamente que não era bobo nem nada, sabia que levando essas pessoas para a Babilônia, ele poderia fazer uso da capacidade, da inteligência, do ponto de vista dessas pessoas que estavam vindo de outra região, de outra cultura, de outra língua e etc. Então Daniel e muitos outros, ainda em tenra idade, foram transportados para a Babilônia. O capítulo 1 cuida disso. O capítulo 2 já entra imediatamente na visão que Nabucodonosor teve da estátua, que Daniel então interpretou essa visão, uma estátua composta de metais, 4 metais, mais o barro que aparece tentando se misturar com o ferro nos pés da estátua, né? E Daniel faz a interpretação e tal. Eu não vou entrar aqui na interpretação, porque basta você procurar o vídeo do capítulo 2, que a interpretação está lá e o comentário. No capítulo 3, aparece Nabucodonosor construindo uma estátua, e não há como ser coincidência, logicamente. Ele teve a visão no capítulo 2 e no capítulo 3 ele está agora construindo uma estátua, e a diferença é que ele constrói essa estátua toda de ouro, não é? E também acredita-se que na tentativa de driblar o sobrenatural, porque Nabucodonosor conhecia muito bem o sobrenatural, ele era ocultista, os reis daquela época eram ocultistas, e eles conheciam muito bem como que essas coisas funcionavam. No capítulo 4, tem uma visão também muito interessante, uma experiência de Nabucodonosor, quando ele tem a visão da árvore frondosa que representava ele mesmo, e que então no auge da sua soberba vem uma ordem do céu que manda cortar aquela árvore,
mas deixar as suas raízes na tenra relva do campo. E logicamente ele fica louco, ele experimenta uma espécie de psicose, e então ele é tirado do palácio e ele vai habitar com animais, e passa um período de 7 tempos, né? Provavelmente 7 anos é possível que tenha sido, e ele então volta depois, arrependido, quebrantado, confessando que realmente Deus é Deus e etc e tal. Aí vem o capítulo 5, e o capítulo 5 começa dizendo assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então o texto continua, logicamente, eu não vou ler o texto inteiro, você pode ler separadamente aí, porque isso ocuparia um tempo do vídeo sem necessidade, né? Você tem Bíblia, você pode ler o texto completo. Mas eu quero ler com você um versículo, antes de eu começar o comentário, para você poder entender algo que eu vou dizer. No versículo 7, diz assim: e ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro no pescoço, que era símbolo de autoridade, e será no reino o terceiro dominador. Essa expressão é extremamente importante para aquilo que vamos analisar e o que vamos dizer, e eu vou te explicar por quê. A razão do porquê Belsazar promete à pessoa que interpretar aquela visão, que na verdade... Deixa eu voltar um pouco atrás, talvez aqueles que não conhecem o livro de Daniel talvez estejam um pouco perdidos do que eu estou falando. O capítulo 5 traz uma visão que o rei Belsazar teve. Ele resolveu fazer uma festa no palácio. E essa festa, inclusive, era uma festa muito estranha. Por quê? Porque o exército persa estava acampado do lado de fora da cidade, buscando uma forma de entrar, de invadir a cidade. O exército de Ciro estava do lado de fora tentando entrar na cidade, acampado lá já há algum tempo. E os profetas do rei estavam profetizando vitória para o rei, que os deuses da Babilônia não iam permitir que aquilo acontecesse, e que a Babilônia estava segura, era uma das cidades mais bem protegidas da sua época, e que, portanto, o Império Persa não tinha, o exército persa não tinha como entrar na cidade. E o rei então estava dando uma festa em celebração, alguns especialistas dizem, em celebração ao fato de que o exército persa não tinha como invadir a cidade. Era uma festa estranha, porque ele estava celebrando algo que na verdade ele mesmo não tinha certeza que era possível. Porque naquela noite da festa que ele resolveu tocar nos vasos sagrados do templo, que ele resolveu mexer nas coisas de Deus, de Jeová, o Deus dos judeus, naquela noite houve um decreto do céu sobre ele e ele não sabia, mas o exército persa havia encontrado uma forma de entrar na cidade. Segundo os historiadores, o exército, numa obra magnífica, faraônica, o exército conseguiu desviar o leito do rio Eufrates e desta forma conseguiram entrar pela cidade usando o leito do Eufrates, que agora estava seco, entraram na cidade, tomaram a cidade sem o uso da espada. E foi algo realmente extraordinário. Agora, o que acontece? Ele estava naquela festa, bebendo vinho, usando os vasos sagrados do templo. Agora você imagina, coisas que nem o próprio judeu piedoso podia mexer, podia tocar, só os sacerdotes podiam ter acesso aos objetos sagrados do templo. E agora Belsazar estava, não só pelo fato de Deus ter permitido que Nabucodonosor
saqueasse o templo, porque na verdade era Deus corrigindo Israel, mas isso é uma outra história que talvez eu possa abordar num outro vídeo. Não apenas satisfeito com o fato de Israel ter sido dominado e do templo ter sido saqueado, agora Belsazar resolveu afrontar a Deus. Então veja bem, há uma grande diferença entre pecado, fraqueza e afronta. O pecado é pecado, todos nós pecamos. Só vamos vencer o pecado enquanto prática 100% quando nós recebermos do Senhor o corpo glorificado. Mas para isso nós temos a promessa de que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fraqueza é próprio dessa natureza nossa física que ainda está conectada à natureza adâmica. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus enquanto espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, enquanto o meu espírito é herdeiro de Cristo, o meu físico, a minha carne, ainda é herdeiros de Adão. Portanto, a fraqueza é própria desse corpo. E sendo assim, o fato de eu agir por uma fraqueza ou cometer um ato qualquer, enquanto eu não perder o temor de Deus, enquanto eu souber o caminho de volta para acertar e para pedir perdão, o Senhor continuará agindo com misericórdia, com amor, sempre com o poder de restauração. Agora, a afronta a Deus é algo completamente diferente. Quando a pessoa afronta a Deus, ela está indo além do limite da fraqueza ou do limite do ato pecaminoso, e ela está então entrando no universo de guerra, de batalha contra Deus, de desafio contra Deus, o Senhor dos exércitos. E isso é perigoso, e foi isso que Belsazar fez. Ele afrontou a Deus quando ele mandou trazer os objetos sagrados do templo e decidiu então beber naqueles objetos com as suas mãos impuras, imundas, e cá para nós sabemos como que aquelas festas, pelo menos os que estudam um pouco de história, sabem muito bem como que aquelas festas se davam. Eram festas extremamente profanas, extremamente sexualizadas, e tudo aquilo eles estavam fazendo usando os objetos sagrados do templo. Aquilo era muito grave. Não sei se você tem noção do quão grave era o que Belsazar estava fazendo. E em pleno auge da festa, acontece o quê? Aparece ao vivo, para todo mundo ver, parte de uma mão, como de homem, e o dedo dessa mão aparece na parede, numa parede do palácio, que certamente dava visão para todos, e aquela mão começa a escrever na parede do palácio o texto que a Bíblia apresenta como Mene, Mene, Tekel e Parsim. O texto está no versículo... Posso ler a partir do versículo 4, que diz assim: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Agora você imagina o tamanho do pânico, o tamanho do desespero que se abateu sobre o rei, quando ele viu aquele dedo sobrenatural, algo impactante, aparecendo, escrevendo na parede do palácio. Outra coisa, o dedo escreveu, provavelmente a mão, o dedo desapareceu, mas a escrita ficou lá na parede do palácio. Não era algo que talvez pusesse, não, isso aí foi uma visagem, isso aí foi um surto psicótico, não é algo dessa natureza. Não, a escrita ficou gravada na parede do palácio, de tal maneira que deu tempo de encontrar alguém que interpretasse, que era Daniel, chamar Daniel, trazer Daniel, Daniel chegar, Daniel fazer um discurso diante do rei, para depois então ler a escrita e interpretar aquela escrita.
Então não estamos falando aqui de algo que talvez tenha acontecido, que pode ter sido apenas uma visão, um surto psicótico, algo dessa natureza. Não, aquilo realmente aconteceu e aconteceu ali diante dos olhos de todos. E Daniel entrou no palácio, viu e fez a leitura. Então no versículo 25 ele apresenta a leitura que diz Mene, Mene, Tekel e Parsim. O que acontece é que algumas pessoas debatem a questão da... Por que os outros magos, astrólogos e videntes e etc. não conseguiram ler aquela escritura, já que era uma língua comum. A escritura não era numa língua estranha, numa língua desconhecida. Não, era numa língua comum. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Era uma língua comum. Então por que os outros não conseguiram ler? Porque o texto estava codificado. Então a palavra mene, por exemplo, significa peso ou balança. Então mene, menes é a repetição da mesma palavra. Peso, peso ou balança, balança. Tekel e Parsim, da mesma forma, tem um significado, perdão, mas colocado de forma codificada, que não bastava a pessoa apenas olhar e reconhecer as palavras, mas ela precisava, na verdade, dar sentido àquelas palavras que estavam aparentemente deslocadas, palavras independentes. A pessoa teria que ler aquilo, entender e montar aquilo numa frase inteligível. E é aí que está a maravilha do dom de Daniel, que Daniel veio, olhou, viu as palavras como todo mundo via, mas Daniel recebeu de Deus então a revelação do que significava, colocado de forma legível numa frase, ou inteligível numa frase, o significado daquilo. Então Daniel interpretou desta forma: contou Deus o teu reino e acabou. Né? Contou Deus o teu reino e acabou. Ou seja, pesado, esse é mene, né? Que tem a ver com contar, tem a ver com eu falei pesar, mas perdão, com contar, com número. Então mene tem a ver com número, com contar. Tekel tem a ver com balança, com peso, enquanto que Parsim ou Peres tem a ver com divisão. By the way, algumas pessoas tentam fazer explicações mirabolantes sobre a diferença entre Parsim e Peres. Por que Daniel lê Mene, Mene, Tekel e Parsim, e ao interpretar ele diz Mene, Mene, Tekel, Peres? A grande verdade é que no original isso não acontece. No original isso não acontece. Daniel lê a palavra no original e ele interpreta no original como ele leu. A questão é que a palavra Peres no original, em aramaico, da forma como Daniel escreve, é Peras. Então, Peras, como o aramaico não tem vogal, só tem consoante, ao transcrever, ele tanto pode soar como Peres, como pode soar como Parsim, porque é P-R-S. No original, não existe as letras ES ou as letras A, I para dar Parsim ou para dar Peres. Então as explicações mirabolantes de que Peres tem a ver com o plural de Parsim ou coisa dessa natureza, isso é apenas especulação, porque no original Daniel repete as palavras como ele leu. Tá? Isso aqui é uma questão de versão, de tradução para a nossa língua, no caso. Bom, então voltando um pouco lá atrás, que eu não quero te confundir, eu quero te ajudar a entender o capítulo 5 do livro de Daniel. O que acontece é que, talvez no estudo do capítulo 1 ou do capítulo 2, eu não me lembro muito bem, eu fiz uma citação falando sobre a questão da falta de cronologia na forma como o livro de Daniel está montado. E eu quero talvez explicar isso um pouco melhor hoje, para poder te ajudar, porque talvez esse vídeo possa ser visto por pessoas já mais letradas, que já conhecem a Bíblia profundamente, mas também será visto por pessoas que estão iniciando, estão começando a estudar a palavra, gostaria de entender melhor, e nem sempre tem acesso a cursos caros, nem sempre tem acesso a grandes enciclopédias e etc. E às vezes uma explicação dessa natureza ajuda muito. O que se passa é que o livro de Daniel, ele foi montado
provavelmente na época de Esdras e Neemias, para comunicar as visões e o conteúdo teológico do livro. Então, quando eles organizaram o livro de Daniel para colocá-lo no cânon sagrado do Velho Testamento, eles não estavam preocupados em montar o livro como a cronologia conta a história. Sendo assim, o que eles fizeram? Eles tiveram que desorganizar o livro no sentido cronológico. Mas isso foi proposital, isso não é erro, isso foi proposital. Porque a intenção era organizar a parte das visões, meio que independente da parte da história em si, para ficar mais fácil de entender a sequência das visões e também a parte histórica. Então foi proposital. Então o que acontece? Nós temos basicamente 4 reis no livro de Daniel, que são citados no livro de Daniel, alguns por nome, outros não, e esses reis são Nabucodonosor, que é o rei que dominou, que conquistou Jerusalém, levou Daniel e seus amigos cativos para a Babilônia. Aí vem Belsazar, Dario e Ciro. Mas o que acontece é o seguinte, é que, por que aquele versículo 7 é importante? Quando Belsazar diz assim, quem conseguir interpretar essa escritura, eu farei o terceiro dominador do reino. Por que o terceiro e não o segundo? Porque Belsazar já era o segundo. O rei da Babilônia, na época de Belsazar, era o pai dele, chamado Nabonido, né? Ou Nabonidas. Mas para a nossa língua, Nabonido. Nabonido era o rei da Babilônia e Belsazar era o corregente, representava Nabonido no trono nessa época do capítulo 5. Mas que se você prestar atenção, eu posso te dar um exemplo, por exemplo, no capítulo 6, quando fala sobre Daniel na cova dos leões. Nós já temos aqui já o rei Dario governando, né? Porque acontece sobre o rei Dario, rei da Pérsia, Dario também representante do rei Ciro, né? Da Pérsia, já na Babilônia. Então veja bem, no capítulo 5 de Daniel, nós temos já o fim do reinado de Belsazar. No capítulo 6 de Daniel, nós temos já o início do reinado de Dario. Então, aparentemente, está na sequência. Mas se você passar para o capítulo 7, olha bem o que diz o texto. Diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, capítulo 7. Capítulo 8, nós temos outro texto que diz assim, e no terceiro ano do reinado de Belsazar, do rei Belsazar, veio a visão a Daniel, blá blá blá. Então, o capítulo 5 fala do último ano, na verdade dos últimos momentos do reinado de Belsazar, que caiu naquela noite da visão. Capítulo 6 já fala de Dario no governo, né? É o texto da cova dos leões. Enquanto que o capítulo 7 fala do primeiro ano de Belsazar e o capítulo 8 do terceiro ano de Belsazar. Então você percebe que o texto está propositalmente desorganizado cronologicamente para poder priorizar as visões, porque o livro é escatológico. Então essa é a intenção. Então, para quem de repente não tem noção de como o livro poderia estar organizado se fosse cronologicamente, eu vou deixar para você aqui a informação. Se o livro fosse mostrar a história no sentido cronológico, com a passagem do tempo, ele deveria estar organizado da seguinte forma, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Até aqui vai bem. 1, 2, 3, 4. Em seguida teria que vir o capítulo 7. Então 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 5. Aí então o capítulo 6, e aí sim do 10 ao 12. Então, essa seria a ordem cronológica do livro, mas logicamente que não é o que nós temos aqui pelas razões que eu já te expliquei. Muito bem, uma vez dito isto, o que acontece, ou o que está acontecendo no capítulo 5, tem muito a ver com essa questão da sucessão dos reis da Babilônia.
Nabonido era o imperador da Babilônia na época em que Belsazar estava no trono como corregente. E onde estava Nabonido então, enquanto Belsazar governava a Babilônia? Nabonido estava em incursões para a expansão do reino, e nessa época ele estava, acredita-se que ele estava na região da Arábia. Por que essa informação é importante? Por duas razões muito simples e muito vitais para o entendimento da escatologia. Nabonido foi o homem que introduziu, ou que pelo menos intensificou, a adoração da deidade da lua na região da Arábia. Para os que conhecem um pouco de história, a religião principal, ou Deus principal da Babilônia, que tinha o culto mais forte, mais estável na região da Babilônia, era o deus Marduk. E quando Nabonido foi para a Arábia, ele tentou implantar ou introduzir a adoração ao deus Marduk na Arábia, o que não deu certo. Sendo assim, o que ele fez? Ele mudou a sua devoção para uma deidade lunar. O nome nesse ponto não é tão importante, eu vou explicar por quê. Porque havia cerca de 360 deidades lunares diferentes que poderia ser usado, os nomes vão se intercambiando, vão sendo, com o passar do tempo, eles vão sendo trocados à medida da necessidade, até mesmo de acordo com a fonética, com a língua e com a evolução de cada idioma e etc. Então são muitos. Na época de Nabonido era o deus Sin, S-I-N, e que já era uma variação de um outro deus, que já era de um outro deus e de um outro deus e assim sucessivamente. E então isso foi acontecendo com o passar do tempo, mas é muito importante essa informação para quem estuda a profecia. Escute bem, a adoração à deidade lunar na região da Arábia foi introduzida ou intensificada pelo imperador Nabonido, imperador da Babilônia. Por que isso é tão importante assim, Dr. Jefferson? Porque lá na frente, quando nós falamos sobre tanta coisa, você já deve ter visto aí alguns dos meus vídeos, quando nós mostramos como que o islamismo hoje se apresenta como cumpridor de várias profecias da Bíblia, como que a Bíblia parece claramente apontar para algumas interpretações, ou apontar para o Islã como a consumação de algumas profecias. Isso é interessante porque o Deus islâmico, Allah, que muitos querem crer e até dizer que não, Allah é o mesmo Deus dos judeus, Allah é o mesmo Deus dos cristãos. A palavra Allah apenas significa Deus em árabe. Isto não é verdade, a verdade é outra, um pouco mais negra do que esta. A palavra para Deus, a palavra simples para Deus em árabe é Ilah, I-L-L-A-H, Ilah. A palavra Allah é a junção de dois vocábulos, porque o artigo al ou al em árabe é o artigo definido o para nós em português. E a palavra ilar é a palavra para Deus. Então eles removem o i de ilar e pegam a expressão al e faz a junção de al com lar, fica Allah, ou seja, o Deus. Qualquer árabe sabe disso, eles mesmos admitem isso, que a palavra Allah significa o Deus, artigo definido, mas a palavra Deus, que vem da palavra ilar. Mas por que então não usar a palavra ilar, que em árabe já significa Deus por si mesmo? E era uma palavra usada, inclusive, muito antes do islamismo ser introduzido naquela região, por ocasião do 7º século, com Maomé. A expressão Ilah já era uma expressão comum, usada para expressar deidade ou divindade. Mas eles usam a expressão Allah, porque na verdade Allah representa no panteísmo daquela região
muito antes de surgir o islamismo, talvez o principal, ou um dos principais deuses ou deidades lunares daquela região. O que Maomé fez, na verdade, foi selecionar Allah como sendo a principal deidade lunar daquela região, selecioná-lo como sendo o Deus daquela religião que estava sendo fundada por ele. Essa é uma verdade incontestável que não tem como se negar. Esta é a razão do porquê em toda mesquita muçulmana você encontra o símbolo da lua crescente. Esta é a razão do porquê eles têm práticas extremamente similares com práticas religiosas daquela região de centenas de anos antes do islamismo ser introduzido, como por exemplo a oração em direção a Meca. Aquela prática de ficar girando em torno daquela caixa preta que tem em Meca, que detém um meteorito, e eles têm que fazer a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, todo muçulmano, e ali eles ficam girando, rodando, caminhando em torno daquela caixa. Aquilo ali é prática antiga, muito antes da fundação do islamismo. Nada daquilo é original. Tudo aquilo é copiado de religiões pagãs e de povos que adoravam deidades lunares. Allah não é Jeová. Allah não é o Deus de Israel. E Allah não é o Deus dos cristãos. A Bíblia fala de Deus como sendo um ser triuno, um Deus que se manifesta em 3 pessoas. E elas estão por toda a Bíblia, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Enquanto que o Alcorão diz claramente que Allah não tem filho, Allah não gerou ninguém, Allah não tem filho. Se Allah não tem filho, Allah não pode ser Jeová. Allah tem que ser um outro Deus, um outro falso Deus qualquer. Isso tem que ficar muito claro para nós não cairmos nesta retórica muçulmana que tenta falar num tom de apaziguamento para soar como tolerantes e como amigos das outras religiões e etc. Eles só fazem isso quando eles são minoria numa nação. Escute o que eu estou dizendo. Enquanto os muçulmanos são minoria absoluta numa nação, o discurso é sempre de pacificação, sempre de unidade, sempre de respeito e tolerância. Mas a partir do momento que eles atingem um número significante ou se tornam maioria, o discurso muda radicalmente, porque a verdade a respeito do Islã é que se você não é muçulmano, você é considerado um infiel, um infidel, e portanto o seu direito é a morte. O capítulo 5 não fala diretamente de tudo isso, logicamente. O que eu estou trazendo para você aqui é uma informação histórica que tem a ver com esse pano de fundo envolvendo Nabonido e envolvendo o rei Belsazar. Quando Daniel chega, ninguém consegue interpretar a visão. Quando Daniel chega, antes de interpretar a visão, Daniel faz um discurso pesado, um discurso de exortação, que é de impressionar a coragem de Daniel de fazer algo daquela natureza. As pessoas morriam de medo dos reis daquela época. Eram pessoas muito poderosas, que tinham o direito de matar, deixar viver, empobrecer, enriquecer qualquer pessoa que eles desejassem. Isso é muito sério. Então, Daniel, com toda a coragem, com toda a determinação, o que ele faz? Ele vem e ele fala com o rei com uma autoridade singular. E quando o rei lhe promete, olha, se você conseguir interpretar esta visão, eu vou fazer você o terceiro dominador do reino, vou colocar um colar de ouro no teu pescoço, e vou te dar isso, vou te dar aquilo, etc. E Daniel diz assim, olha, pode ficar com as tuas coisas. Eu não quero as tuas coisas, pode ficar com elas para você. Mas eu quero dizer isso. E Daniel começa a falar num tom tão impressionante que você percebe literalmente que Daniel está falando a um homem condenado, porque Daniel sabia o que ia acontecer. Daniel diz para ele, pesado foste na balança e achado em falta, Deus passou o teu reino de ti e entregou aos medos e aos persas.
Enquanto que os sacerdotes e falsos profetas da Babilônia diziam para Belsazar: fica tranquilo, a cidade é muito forte, estamos muito protegidos, deixa que eles fiquem lá fora até cansarem, eles vão embora, estamos tranquilos. Por isso que o rei estava dando uma festa de celebração, o rei estava celebrando o fato de que os persas não iam conseguir entrar na cidade. E enquanto ele celebrava e os seus falsos profetas falavam, o exército persa estava desviando o leito do Eufrates para conseguir penetrar na cidade, usando o leito seco do Eufrates, sem quebrar uma pedra, sem derrubar uma porta e sem bater uma espada. Eles entraram, tomaram o reino, tomaram o trono e mataram Belsazar. Então, quando Daniel fala com uma autoridade, e ele literalmente está falando a um rei condenado. A rainha manda chamá-lo, fala desse homem no reino que interpretava, e inclusive ela dá o testemunho a respeito de Daniel. Versículo 11 diz: no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Era a forma dela falar, né? E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor. E o pai dele, na verdade, era Nabonido, mas a palavra em aramaico para pai também significa ascendente. Ou, segundo alguns estudiosos, pode significar também avô. Então, os tradutores optaram por traduzir pela palavra pai, porque a palavra pai aqui não significa aquele que gerou, aquele que no sentido literal de paternidade, mas no sentido de ascendência, né? No sentido de, nesse caso aqui, o avô de Belsazar, que era Nabucodonosor. Então não se confunda com essa expressão pai quando você lê, porque na verdade ela tem outro sentido em aramaico, porque o pai dele na verdade era Nabonido. Ok? Então ela fala de Daniel, dando a ele o testemunho: no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, que nós poderíamos ler que tem o espírito do Deus Santo. Esse é o sentido real, né? Ela não fala com esses termos porque ela não sabe falar com esses termos. O que ela sabe falar é como ela está falando. E ela fala que ele tem a sabedoria e que se o rei mandasse chamá-lo, ele poderia ajudar. Então, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, verso 12, e entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltsazar. O nome do rei era Belsazar. E o nome que foi colocado em Daniel era Beltsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel vem, e o rei faz a promessa, versículo 16 agora: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao teu pescoço, que de novo era símbolo de autoridade. E no reino serás o terceiro dominador. Então olha o que ele estava oferecendo a Daniel. Nabonido era o primeiro dominador, imperador da Babilônia. Belsazar era o segundo dominador, era o corregente da Babilônia. Daniel viria em terceiro, seria o terceiro homem mais poderoso da Babilônia. Era muito tentador. Mas Daniel sabia melhor. Daniel estava ali debaixo de um espírito de revelação. Em outras palavras, Belsazar estava prometendo a Daniel algo que ele nem podia dar, porque naquela noite ele cairia. Naquela noite ele cairia. Então Daniel, verso 17, respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, lhe farei saber a interpretação. E aí Daniel, antes de ler, ele começa então a falar, trazer uma mensagem de exortação para o rei. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E ele vai falando, vai falando, vai falando. No versículo 22, olha o que Daniel diz: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso que aconteceu com Nabucodonosor.
e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Olha, tem que ser muito homem. Tem que ser muito profeta para poder olhar nos olhos de um rei com aquele poder e com aquela autoridade e dizer essas coisas. Infelizmente, esse tipo de profeta está tão raro. Tão raro. A maioria dos profetas de hoje, eles querem dizer coisas boas, coisas bacanas. A maioria dos profetas de hoje estão aí para profetizar casa nova para os outros, troca de carro, e coisas dessa natureza, prosperidade, riqueza. Às vezes a sociedade está se afundando em iniquidades, e às vezes a igreja está calada, ou profetizando o óbvio, profetizando aquilo que as pessoas querem escutar. Não estou dizendo que um profeta de Deus tem que ser um profeta que vai profetizar só miséria, só fatalidades. Não, não é isso. Mas o profeta verdadeiro, ele sabe dizer, profetizar aquilo que é bom, aquilo que é vitórias, conquistas, mas ele também sabe profetizar coisas duras, difíceis, quando elas também são verdadeiras. Esse é o âmago da voz profética. Profetizar a verdade, seja ela bela ou seja ela feia, seja ela dura, difícil, o profeta profetiza sempre a verdade. E esse é o exemplo que Daniel nos deixa. Portanto, naquele dia, no versículo 29, então basicamente a interpretação é essa: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Lembre-se que era Mene, Mene. Então Deus estava dizendo duas vezes: contou Deus o teu reino e acabou. Contou Deus o teu reino e acabou. Ou seja, não tenha dúvida, o teu reino acabou. Determinado por Deus. E aí vem tequel, pesado, foste na balança e foste achado em falta. E a palavra Pérez, como eu já expliquei, Pérez e Parsim é a mesma coisa. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, que pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Aí verso 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Enquanto Belsazar afrontava a Deus, enquanto Belsazar desafiava a Deus, os persas estavam desviando o leito do rio, no silêncio da noite, e invadindo a cidade, e ele não sabia. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Não importa qual seja a sua dificuldade, meu irmão, minha irmã, e agora eu falo aqui como seu irmão em Cristo. Alguém que também tem fraquezas, alguém que também peca, alguém que também lida com as suas dificuldades. Eu não sou diferente de você em nada. Então, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a fraqueza contra a qual você está lutando, seja qual for o pecado em que você está, ou o pecado de onde você saiu ou está saindo, lembre-se disso. Enquanto você não afrontar a Deus, enquanto você não desafiar a Deus, e enquanto você não brincar com Deus, o que quer que você tenha vivido, experimentado, tem solução, tem saída, tem perdão e tem restauração. Eu sei do que eu estou falando. Agora, para aqueles que afrontam a Deus, como nós estamos vendo aí, principalmente na sociedade, no meio político, a situação em que está o Brasil, por exemplo, você acha que Deus resolveu expor esses homens grandes, homens de renome, homens de respeito, que estão todos agora presos, trancafiados atrás de grades, com seus nomes e sua fama na lama? Por que você acha que Deus resolveu fazer isto com homens assim? Porque eles afrontaram a Deus. Porque eles usurparam de uma posição, de uma autoridade que Deus lhes havia concedido, porque é Deus que estabelece os reis e é Deus que derruba os reis.
Então, enquanto a senhora Dilma Rousseff não aprender a dar glórias a Deus e ter temor de ocupar um cargo como aquele, enquanto o senhor Cunha e tantos outros não tiverem o temor de dar a Deus a glória e tratar com respeito a função que ocupam, é isso que vai acontecer, porque de Deus não se escarnece, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não é diferente aqui nos Estados Unidos. Nós vivemos num país um pouco melhor, a vida aqui é um pouco melhor e etc. Mas não se iluda, não é diferente. Deus está julgando esta nação de forma muito dura, por causa das afrontas que esse governo tem feito diante de Deus. Abrindo as portas para a expansão do Islã, perseguindo cristãos evangélicos, perseguindo o direito, a liberdade de expressão e coisas dessa natureza para proteger o Islã. Isso tem um preço alto. Deus não se deixa afrontar. Viu? Esse talvez seja a maior lição que nós podemos tirar de Daniel capítulo 5. E eu deixo aqui para você este comentário, esta observação, para te abençoar e te ajudar no estudo do livro de Daniel. Tá bom? Olha, muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos que têm subscrito no canal. Se você ainda não se subscreveu ao nosso canal, por favor, clique aí em subscrever, subscreva-se ao canal. Se você não sabe, quanto maior o número de subscritos no canal, maiores são os privilégios que aquele canal tem no YouTube, com relação à duração de vídeos, com relação a uma série de coisas que se conquista no canal com o número de subscritos. Então se subscreva para o nosso canal, indique para alguém, para um parente, para um amigo, para se subscrever ao nosso canal, para você continuar conosco então, nesse processo de estudar a Palavra de Deus, assim, com pureza, com transparência, sem colocar nos lábios de Deus palavras que Ele não disse e sem omitir aquilo que Ele disse, porque a Palavra de Deus é imutável e nós a amamos profundamente. Tá bom? Muito obrigado, eu quero orar com você. Pai, eu te agradeço por este telespectador que tem acompanhado este canal. Obrigado, Senhor, por aqueles que são famintos e sedentos de conhecer a Tua Palavra. Abençoe cada um deles neste momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.